Meus queridos irmãos e irmãs que acompanham a gente aqui pelo grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, hoje nós temos uma memória importante na liturgia da nossa igreja. É a memória do martírio de São João Batista. E o evangelho que nos é concedido meditar hoje é o capítulo 6 de Marcos, versículos 17 a 29. A memória do martírio de São João Batista é acompanhada pela solenidade do seu natalício, celebrada no último dia 24 de junho. João é primo de Jesus, concebido tardiamente por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. O seu nascimento situa-se cerca de 6 meses antes de Cristo. Em coerência com o episódio evangélico da visitação de Maria e Isabel, a data da sua morte, porém, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica do século V, no local do seu túmulo, Sebaste de Samaria. Nesse dia, de fato, parece ter sido encontrada a sua cabeça, a qual o Papa Inocêncio II fez trasladar para Roma, na igreja de São Silvestre, em Capite. A celebração do martírio tem origens antigas. Já estava presente, por exemplo, na França, no século V, e em Roma, no século VI. Pois bem, no martírio de João, temos 4 personagens envolvidos. O primeiro, o rei Herodes Antipas, um dos filhos herdeiros de Herodes, o Grande. Era corrupto e indeciso. O segundo personagem desta cena de hoje é Herodíades, esposa do irmão do rei, chamado Filipe, que só sabia odiar, segundo o evangelista Marcos. Terceira personagem, cujo nome não aparece, mas que depois Flávio Josefo vai nos revelar, é Salomé, filha de Herodíades, a dançarina vaidosa. E João, o Batista, profeta decapitado sozinho em sua cela. Qual foi a motivação principal do martírio? Ora, João Batista não foi prudente nem mesmo diplomático com Herodes. Diante da situação surgida na Galileia, com o rei Herodes Antipas, tomando como mulher a esposa de Filipe, seu irmão, infringindo assim tanto a lei divina, que está lá, por exemplo, em Levítico, capítulo 18, versículo 16, que diz: não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é nudez de teu irmão. Então veja bem que ele infringiu essa lei, como também infringiu a moralidade. João poderia ter contextualizado a transgressão do rei e colocado dentro das prerrogativas e privilégios de um soberano. João Batista poderia muito bem ter deixado de lado a questão da vida privada do rei. Se ele estivesse governando bem, qual seria o problema de o rei ter lá suas quedas pela mulher do irmão, ter tomado a mulher do seu irmão, cometido adultério? Essas coisas de moral familiar poderiam ficar de lado, se João Batista observasse apenas e tão somente o lado bom, digamos assim, do rei, que permitia à classe sacerdotal, por exemplo, continuar governando e liderando a religião do povo tranquilamente. Em vez disso, João, teimoso e obstinado, insistiu em denunciar Herodes. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, como ele diz em Marcos capítulo 6, versículo 18, do evangelho de hoje. Você quer sossego e vida longa? Então, nunca denuncie uma pessoa poderosa. Os convites à mudança não chegam até essa pessoa. Ela nunca pensará em se converter. Os poderosos reagem da única forma que lhes convém, através da brutalidade e da violência. Como dissemos acima, Herodíades somente alimentava ódio em seu coração, pois era cúmplice do assassinato do seu próprio marido, por parte do seu irmão mais poderoso, Herodes Antipas. Sabemos que o ódio é capaz de tudo, é uma grande força. O ódio é o respiro de Satanás, como afirma Papa Francisco. Afinal, do maligno não se espera amor. Seu amor é ódio. E Herodíades tinha o espírito satânico do ódio, que destrói, como reconhece novamente Papa Francisco. O rei diz a Salomé, a filha de Herodíades: eu te darei tudo.
Frase, atenção, semelhante àquela dita por Satanás a Jesus na tentação do deserto. Quando ele, levando Jesus a uma montanha muito elevada, diz-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. Toda a cena é cheia de vaidade. A vaidade do rei, que quer agradar os seus convivas, a vaidade de Salomé, a jovem que dança e que brilha no salão do palácio real, e o ódio, a sede de poder de Herodíades, a mãe. João Batista acaba sendo morto. O rei não tem outra alternativa que entregar a cabeça e a vida de João Batista, o profeta, à sua amante que se tornou a sua mulher. Pois bem, aparentemente Herodíades conseguiu seu intento, porém isso é ilusório e temporário. É a estupidez e a impotência do poder. O poder sempre pensou em silenciar as vozes dissidentes, fechando-as, eliminando, quando possível, até fisicamente, a voz e a pessoa daqueles que têm a coragem, em todas as épocas, de gritar: não é permitido. Mas a vida é mais forte que a morte. Assim como a luz é mais poderosa que as trevas. É por isso que a verdade sempre se apresenta e leva melhor sobre a mentira, mesmo quando esta mentira é imposta como verdade oficial. Tendo silenciado o profeta de uma vez por todas, Herodes Antipas pensa que pode dormir tranquilamente. Em vez disso, ele é assaltado por pesadelos e fantasmas, porque a voz que ele pensava ter silenciado agora ressoa com mais força do que nunca na figura de Jesus, em quem o rei, nas suas obsessões, pensa reconhecer o Batista. Esse João, a quem eu mandei decapitar, ressuscitou, pensa ele no versículo 16 do capítulo 6 do Evangelho de hoje. Um Batista muito mais poderoso do que aquele que assassinou, porque, reconhece o rei, as forças milagrosas atuam nele, como está em Mateus 14, 2. Capacidade que estava ausente em João. Esta é a estupidez e a impotência do poder. O poder não sabe que quando sufoca uma voz, o Senhor levanta outra ainda mais poderosa que a voz eliminada. Mas os poderosos são estúpidos, como está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 6. O tolo foi colocado em altos cargos. O estúpido na Bíblia não é aquele que sofre de deficiência mental, mas aquele que pensa apenas na sua conveniência imediata, como a gente vê em Lucas capítulo 12, versículo 20, Marcos capítulo 7, versículo 22, que é precisamente a característica dos poderosos, os quais, como denunciou o profeta Isaías, são, abre aspas, cães vorazes, nada os deixa satisfeitos, são pastores que não conseguem entender. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um na sua ganância, desde os mais altos até o último. Isaías 56, 11. E a estupidez do poder também será vista no comportamento de Caifás, o sumo sacerdote da época de Jesus. O detentor do mais alto cargo espiritual pensará, ao eliminar Jesus, que afastou definitivamente qualquer perigo para a instituição religiosa, posta em crise pelo ensinamento e pela vida do homem de Nazaré. A denúncia de Jesus em relação às autoridades religiosas é de fato ainda mais grave do que a de João Batista em relação a Herodes. O Batista acusou o rei de conduta ilegal, adultério. Jesus acusa os líderes religiosos de serem assassinos e mentirosos, como seu pai, o diabo. Diz Jesus: vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o que o vosso pai deseja. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira, como está lá em João capítulo 8, versículo 44. Para Jesus, as autoridades religiosas são como o seu pai, o diabo, enganadores e assassinos, porque sempre sacrificaram os homens ao seu próprio interesse, à sua própria honra, ao seu próprio prestígio. E mais grave ainda, mascararam o seu interesse por trás de uma doutrina religiosa.
Está coberto de razão o Papa Francisco, quando ele, a respeito dessa passagem bíblica que estamos refletindo hoje, na memória do martírio de João Batista, nos diz, palavras do Santo Padre: a vida só tem valor em dá-la com amor. Na verdade, em dá-la aos outros, na vida cotidiana, na família. Sempre doá-la. Se alguém toma a vida para si, para guardá-la, como o rei na sua corrupção, ou a senhora com ódio, ou a menina, a moça, com a sua própria vaidade, um pouco adolescente, inconsciente, a vida morre, a vida acaba murchando, não serve a nada. Queridos amigos e amigas, foi uma alegria estar com vocês novamente neste espaço, onde refletimos diariamente a palavra de Deus. Abraço carinhoso em cada um de vocês que nos acompanharam nesta reflexão, bem como a todos que acompanham sempre o canal no YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Até a próxima.